Ó, galera, hoje Corinthians e Fluminense medem forças a partir das 19h30, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Neoquímica Arena, em São Paulo. Então vamos conferir aí a provável escalação Corinthians e Fluminense para este jogo de logo mais. Acompanhe aí com a turma do Jogo Aberto. Não é só jogaço para Inter e Palmeiras. Temos também Corinthians e Fluminense na parada. Jogo aqui na capital paulista, lá em Itaquera. Ronaldão, segura o coração. Hoje a torcida joga. Mudar a perspectiva. Movimento necessário depois de ser derrotado e dominado pelo rival. É o primeiro derby que a gente perde e sim, estamos chateados, e não entramos, perdimos muito duelo. Para deixar as memórias do último derby para trás, o Corinthians vai ter o Fluminense pela frente. Apesar da boa fase do adversário, a perspectiva corintiana melhora graças ao retrospecto recente contra a equipe carioca. No Brasileirão do ano passado, o Timão venceu em Itaquera e empatou fora de casa. O Corinthians se inspira no último confronto e não quer ser vazado. Afinal, já sofreu 26 gols neste ano. É dono da pior defesa entre os times da Série A. Para corrigir, só mesmo com muito trabalho. Tivemos uma semana muito boa de treino e vamos com tudo para o jogo contra o Fluminense. E com reforços no sistema defensivo, Gustavo Henrique e Angileri, recuperados de lesões, estão à disposição. Seguem como baixas Rodrigo Garro, Hugo Souza e Coronado. Tão agitada quanto o DM está a política alvinegra. A Polícia Civil negou o pedido de adiamento do depoimento do presidente Augusto Melo no caso Vai de Bet, marcado para hoje. Internamente, o Timão tenta blindar o futebol das questões extracampo. Ramon Dias deve apostar em um esquema com 3 atacantes para hoje. Um provável Corinthians tem Donelli, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Angileri. Bidon ou Martínez, Carrilho, Ranielli, Romero, Yuri Alberto, Memphis Depay. Um elenco é um grupo, todo mundo tem a vontade de ganhar, todo mundo quer ganhar. Então a gente vai trabalhar para que quarta-feira e também no jogo do sábado a gente consiga os 2 jogos em casa sair com a vitória. Todos os jogos são importantes. Até falei isso antes do jogo, que todos os jogos são aqui no Corinthians. Aqui no Corinthians tem todos os jogos, não tem um jogo fácil aqui. Todos os jogos são difíceis, os adversários jogam o jogo da vida deles. O adversário vive o cenário oposto, tem outra perspectiva. Já são 4 vitórias seguidas. É o início do trabalho, também a gente não pode se empolgar muito, a gente tem muita coisa ainda para corrigir, mas apesar do pouco tempo, eu tenho certeza que os jogadores têm feito o que a gente tem treinado. Renato Gaúcho parece ter encontrado o time ideal, mas vai ter que fazer mudanças. Thiago Silva, com problema na coxa direita, é desfalque. Hércules sentiu desconforto na última rodada e por isso não deve começar jogando. E o Ganso não viajou para São Paulo por causa do desgaste físico. Com isso, uma provável escalação é de Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Santos ou Inácio, Freites e René, Bernal, Martinelli e Lima, Arias, Canóbio e Cano. Times diferentes e perspectivas também. Voltar a vencer ou continuar vencendo? Ronaldão, é seu caso agora. O Fluminense embalou com o Renato Gaúcho, chega o treinador, dá aquele ânimo renovado pro time, pro elenco. Tava um relacionamento estranho com o Mano Menezes. Porém, o Corinthians precisa dar uma resposta, perdeu o clássico e agora é a hora de dar o troco, de fazer 3 pontos na tabela. Uma notícia boa para 2 jogadores que estão voltando, né? Que é o zagueiro Gustavo Henrique, que né?
não sei, assim, muitas vezes deixa a desejar, ainda mais para sair correndo É atrás. boa ou não é? Então, bola alta, ele Que vai boa jogar, é não essa, vai? moço? Então, bola alta, ele é bom. Mas para sair no mano a mano, para encostar, é uma dificuldade. Mas pelo menos é o de dar o Ele já melhor jogou que no tem ali. Flamengo, deve E gostar de ganhar do Fluminense. também é. E o Gary voltando na lateral esquerda. Esse cara aí, Gary. esse cara tá ensinando todo mundo como joga na lateral esquerda. Então, esses dois jogadores, porque o Fluminense está vindo com o Arias, está vindo com o Cano, está vindo também com o Canóbio. Então vai ser um ataque rápido. Você não pode dar espaço, porque o Corinthians vai atacar. E no contra-ataque eles são muito perigosos também. Se deixar muito espaço, se deixar passar lá, fazer o facão passar por trás ali nas costas, vai ser difícil acompanhar, porque a zaga do Corinthians ela é pesada. Mas é bom de cabeça, como eu falei. Por isso que eu fiquei aqui, né? Agora quero saber quem é que vai jogar do lado do Gustavo Henrique. Vocês me ajudem aí, por favor. Quem que vai jogar do você lado falou que pode tirar o time todo? É o Félix. Quem é que vai? Você não falou que é a Gaviões que vai jogar ali? Ali vai ser a Gaviões, depois a Estupi, vai estar todo mundo ali. Provavelmente seja o Félix Torres. Eu acredito que vai ter muito trabalho o Matheus Dovanelli. O Matheus Dovanelli vai ter muito... O Dovanelli? Dovanelli. O menino Giovanelli tá bem. Vai ter um trabalho que só, ué. Porque o Cano, ele tá de costas, ele chuta pro gol. Então, Matheus Dovanelli, boa sorte. E o outro lado da história Fluminense, Edu? O Fluminense, ainda mais com o Renato, não perdeu, né? Então vai vir confiante, jogando fora de casa, Renato. Então vai ser um jogo duro. E eu vejo assim, o Renato ainda não conseguiu colocar o jeito, o estilo dele pro Fluminense, né? Porque chegou agora, pouco tempo para treinar, jogo quarta, domingo. Mas na conversa, na experiência, ele está orientando os jogadores e você vê que alguns jogadores já teve uma melhora individualmente. Então, só com a presença dele. Então, a cada jogo, né, a gente vê uma melhora do Fluminense e vai ser um jogo duro. Jogaço, hein, Renato? O Corinthians chega pressionado para o jogo. Afinal, foi derrotado pelo rival Palmeiras na rodada passada e, de quebra, caiu na tabela, com 4 pontos ganhos no Brasileirão. Na Copa Sul-Americana, os resultados são ruins e o Timão corre sério risco de ser eliminado ainda na fase de grupos da competição continental. O Fluminense vive boa fase desde a chegada de Renato Gaúcho. São 3 partidas com 3 vitórias, 8 gols marcados e apenas 1 sofrido. Este será o primeiro jogo longe do Maracanã e um teste para o time que vem buscando triunfos nos minutos finais. O Corinthians terá mudanças em sua formação titular em relação ao time que foi derrotado para o Palmeiras na rodada passada. Na defesa, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri são as novidades. A dupla que estava no departamento médico está recuperada e deve iniciar como titular. O zagueiro Félix Torres, cortado do clássico, retoma a posição na equipe. No ataque, a tendência é de que Ramon Dias escale 3 atacantes: Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. O Timão terá um novo esquema tático por causa das ausências dos meias Rodrigo Garro e Igor Coronato. Provável time: Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri, Ranielli, André Carrijo e Breno Bidon ou José Martínez, Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. A equipe tem novos problemas, do Fluminense tem novos problemas físicos para o treinador resolver. Thiago Silva sofreu uma lesão muscular na coxa direita e está fora por 1 mês. Hércules deixou o último jogo com dores e mesmo sem lesão não deve jogar. Provável time: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos ou Ignácio, Freitas e René, Bernal, Martinelli e Lima, Arias, Canóbio e Cano.